Isso é interessante porque ele não está contando uma coisa importante para a gente. Um bom biomarcador, ele precisa contar que uma coisa específica aconteceu. Se esse biomarcador acontece quando acontece A, quando acontece B, quando acontece C, quando acontece D, ele vai aparecer ali e eu não vou conseguir saber o que aconteceu. Então, isso não seria um bom biomarcador. Então, um bom biomarcador, ele precisa ser principalmente específico e confiável. Eu preciso saber que ele sempre vai aparecer quando aquela determinada circunstância acontecer e que ele vai acontecer sempre, tá? Todas as vezes que aquela circunstância aparecer e só quando aquela circunstância aparecer e não outras. Ele também precisa ser sensível a mudanças. Então, a gente sabe que a glicose é sensível à presença de diabetes, né? Quando a pessoa tem diabetes, a gente consegue ver isso na glicose. A pessoa come um pouco mais, e a glicose aumenta, aumenta e aumenta e não diminui. Isso é sensibilidade. Vamos pensar no outro exemplo. Vamos pensar na cor da pele. A cor da pele muda quando a gente tem diabetes? Não, né? Geralmente não. A cor da pele muda quando o açúcar aumenta ou diminui? Também não. Imagina, isso seria bem estranho. Então, a cor da pele não é sensível às mudanças provocadas pela diabetes. Mas a cor da pele, ela muda se a gente sai no sol, não sai? Se a gente fica muito tempo exposto à luz solar. Então, a cor da pele é sensível à exposição à luz solar. Então, a cor da pele seria um bom biomarcador para indicar que a gente foi exposto à luz solar. Exatamente. Então, a gente tem diferentes biomarcadores para diferentes características. E eles precisam ser sensíveis a mudanças provocadas por essas características. E por último, seria interessante que esse biomarcador também fosse um alvo molecular, que o biomarcador fosse a causa dessa doença. Então, dessa maneira, o biomarcador mediria que a doença aconteceu e também seria o alvo para eu tratar essa doença. Todas as características precisam estar presentes para eu considerar um biomarcador? Não, não necessariamente. São muitas características, não é? São características difíceis de conseguir obter. Então, não necessariamente todas as características precisam estar presentes. Mas quanto mais características presentes, melhor o biomarcador é. Quando a gente não tem todas as características, a gente usa o biomarcador que é menos pior. Mas seria interessante que ele tivesse todas essas características. Antes de pensar em biomarcadores do câncer, vamos pensar no que é o câncer. O que é o câncer? O câncer é quando uma determinada célula ela passa a se comportar de maneira diferente de outras células. Ela passa a se comportar de uma maneira diferente da maneira como ela deveria se comportar e o corpo não consegue eliminar essa célula. Isso geralmente é um câncer. Então a gente tem aqui um esqueminha para representar como é que isso acontece. Então a gente tem células normais que passam por divisão celular. Essas células normais, elas morrem, elas crescem, se reproduzem. E isso é um ciclo natural, né? Para a gente continuar saudável, para o nosso corpo continuar funcionando, a gente precisa que esse ciclo aconteça, que as células cresçam, se dividam e morram. Durante esse processo, às vezes as células são expostas a agentes cancerígenos, a agentes carcinogênicos. O que esses agentes fazem?